Fala, Bate-Pops! E a gente começando com mais um entrevistado. Esse que eu particularmente, ele me ajudou muito, né? Eu sou fã. Até eu comento muito com o pai que tem políticos que ele não deixa de ser político pra gente, pra ser uma figura como se fosse um artista, onde as pessoas gostam de falar, têm o prazer de conversar. Uhum. Mesmo dentro ou fora da política, a gente tem a oportunidade de ter essa pessoa perto, né, pai? E político que não leva vaia quando chega. Político que chega no restaurante que todo mundo abraça. Isso é muito difícil hoje no Brasil. Tá muito difícil. Ele, esse nosso convidado de hoje, Já tô eu mostrando lembro aqui, ó. antes de qualquer coisa, o Cleiton Veras, filho do nosso saudoso Beni Veras, uma vez disse para mim: Paulo Oliveira, você já ouviu falar de Roberto Cláudio? Eu disse: não. Deputado, jovem, você vai ouvir falar desse rapaz. Paulo Oliveira é o cara mais completo que eu já conheci dentro da política. O Cleiton me disse isso muito antes de eu conhecê-lo. Aí quando você conhece, você se apaixona pelo cara, né? Você se apaixona pelas posições, pelas colocações que ele faz, sempre muito educado, mas sempre dentro de uma linha de muito aprendizado para nós. Quem é ele? Vai. Roberto Cláudio Bezerra. Bezerra, formado em medicina, pós-graduado e doutorado nos Estados Unidos. Isso é o que eu li aqui. Se eu vou ler tudo aqui, vai. Sim. Foi deputado duas vezes. Eu tive a oportunidade de conhecer o Roberto na primeira vez num restaurante com o senhor. Ele já então era presidente da Assembleia. Exato. Em seguida foi candidato a prefeito de Fortaleza nessa missão. Foi candidato, foi eleito, reeleito e elegeu o sucessor. Uma trajetória política magnífica, fantástica e de uma pessoa que sempre todo mundo teve muito acesso, principalmente a gente da imprensa. Né? A gente tem o Moacir, que foi meu professor na faculdade, mas um cara muito aberto e que a gente é fã, que a gente tem um prazer de Como é receber bom aqui conversar com o Moacir, rapaz. Desde que ele chegou aqui, que ele tá dando aula aqui em nós. Prazer, Roberto. Sadá, Paulo, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite, pelas palavras aí generosas de introdução. Você sabe também do meu respeito pela sua liderança, né? Você é um líder do estado do Ceará. Trajetória, Tivemos juntos aí em vários momentos aí, em defesa do que acreditamos. Inclusive da primeira campanha para prefeito, não foi? Na primeira campanha, você gravou, ajudou, caminhou comigo nas ruas. Fomos lá na comunidade do Dendê, você lembra disso? Rapaz, eu lembro. Caminhando juntos. Dácio Queiroz, exatamente. O Roberto aperreado, hein? Paulo, vem cá. Comecei com 2% daquela campanha. 2%. Tu tava com 2% ali? Ali eu estava um pouquinho mais, tá? Porque já estava uns 30 dias de campanha. Mas Né? a primeira pesquisa eu apareci com 2%. E a gente caminha há muito tempo junto, eu tenho muito respeito por você. Aliás, o estado do Ceará lhe deve muito. Né? Informação direta, reta, honesta, verdadeira. E o Sadá virou um amigo. Né? A gente começou a conviver também, inclusive na política. E, enfim, eu tenho muito respeito a vocês, estou muito grato pela oportunidade de estar aqui para bater um papo. E é bom que esse formato aqui a gente fica mais à vontade. A rádio com o Paulo, você fala tudo, até o que você não quer. Bom, aqui, então, desse jeito aqui, eu imagino. O segredo tudinho o cara conta. Bom, vamos lá. Saber da trajetória do Roberto. Eu tenho curiosidade, normalmente, os entrevistados. O pai ele já aprofunda mais, porque ele tem muita experiência nisso, mentor, enfim. Mas eu gosto de saber a trajetória do cara, porque você é médico, né? Toda a família quer ter um médico na família. Ser médico você tá com a vida garantida. Do médico para a política, como é que foi esse? Sabe assim, a gente não sabe exatamente qual é a hora que liga o gatilho, né? Onde é que... Eu acho que você já nasce mais ou menos com a coceira na pele, né? Com aquela vontade. Eu sempre fui curioso com política, sempre foi uma conversa que me atraiu. O papai tinha uma militância que era de política universitária, mas que tinha um elemento político na universidade, e acabou sendo reitor, participou de eleição, e isso acabou me dando ainda mais interesse, né? Por algo que eu acho mesmo que é a minha vocação. Quando eu fui fazer saúde pública, eu fico pensando assim, rapaz, quando você vai fazer uma especialidade médica, 90% faz uma coisa clínica, cirúrgica, porque é a vocação do médico, né? Quando natural, né? Obviamente tem várias especialidades. Quando eu fiz saúde pública, eu acho que ali já tinha uma certa preparação meio inconsciente. Você é sanitarista, né? Sou sanitarista. Então eu tinha ali alguma coisa assim, vou trabalhar com saúde pública para em algum momento poder dar uma contribuição no setor público. Mas honestamente, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu pensava assim, o que é que eu vou fazer quando voltar? Eu pensava em dar aula, né? E pensava também em dar uma contribuição no Ministério da Saúde, não como ministro, na Secretaria de Saúde, como sanitarista mesmo.
Aí quando eu volto para cá, Sadar, respondendo mais a sua pergunta diretamente, eu começo a me envolver aí com vários colegas de saúde da família, gente que estava no interior. Eu fui fazer um trabalho de campo do meu doutorado e eu disse, rapaz, sabe uma coisa? Eu estava dando uma vontade de eu me candidatar. E juntou que tinha, naquele mesmo momento, muita gente procurando meu pai para uma eventual candidatura a deputado, representando o setor da educação e tal. E aí acabou sendo uma decisão familiar, pessoal. Caiu no teu colo. E de eu ser candidato a primeira vez. Só que aquela época era uma eleição muito improvável, porque eleição de deputado, hoje, né, e aquela época também muito parecido, o voto proporcional é um voto muito amarrado, porque tem as tradições das famílias do interior, tem os colégios eleitorais, né, o prefeito e a oposição. E você encontrar um espaço aí, não ter uma tradição, é difícil, né? Então era uma eleição muito improvável, muita gente não acreditava, né? E a gente construía um caminho e eu acabei sendo eleito dos 46, eu fui o 43º em votação. Mas entrei de primeira vez. E lá na casa, essa coisa de quem é o mais votado, o último, com 2, 3 meses se acaba e que vale é o mandato, né? Enfim, a partir daí eu definitivamente me apaixonei, encontrei, já achava que era a minha vocação, e esse é meu caminho mesmo. Eu acho que a mim cada um tem uma contribuição para dar na sociedade, né? E são complementares. Acho que a sociedade precisa de todo mundo, precisa do comunicador, precisa do advogado, precisa do empreendedor, né? Precisa do gari para recolher Precisa o lixo. do gari, precisa do político também, de alguém dos políticos com vocação. Eu, antes de ontem, estava até comentando com um veterinário amigo meu, e tive uma aula com ele, sabe? Uma aula. Mas eu saí da conversa, vendo assim, o cara já com, sei lá, 40 anos de carreira, o olho brilhando, apaixonado pelo que faz. A gente deve muito a esse cara. Foi o cara que combateu aqui a primeira raiva, a leishmaniose, deu uma contribuição para a dengue. Mas é bonito você ver alguém que faz aquilo, se realiza. Porque aquela é a vocação dele, sabe? Então, eu tendo a acreditar e continuo acreditando que esse é o ramo que eu nasci para fazer, né? E tenho tentado aprender com os meus erros e evoluir, estudar, aprimorar minha militância política e dar naquilo que eu posso dar uma contribuição aqui para a vida pública, política do nosso Estado. Roberto Cláudio, você é oposição ao governo que aí está? Eu sou oposição, eu perdi a eleição de 22, né, Paulo? Mas todos não são de esquerda? Não, mas São olha, de esquerda. essa coisa, viu, Paulo, tem mudado demais, né? Porque o conceito de esquerda e direita, se a gente for para um livro, se a gente for olhar para a história do mundo... Centro, esquerda, direita. Essa coisa, se a gente for olhar para a história do passado, né, e de hoje, né, essa coisa de esquerda e direita tem mudado muito. A esquerda, no sentido mais econômico da coisa, o que é? São os estados, os governos que intervêm mais e que acabam produzindo aí, normalmente são estados mais fortes no sentido de presença, de arrecadação, mas também de busca, né, de transferir mais em políticas sociais, né? Mas, por outro lado, são mais intervencionistas, então, enfim, tem uma série de coisas que caracterizam economicamente um governo de esquerda. Os governos de direita, dito assim, mais teoricamente, são governos mais liberais. Você pensar assim, quem é o governo de direita do passado que marcou Margaret Thatcher? Talvez seja o governo mais marcante de direita que cortou uma história do tempo. O Ronald Reagan nos Estados Unidos também, né? Então, assim, e tem diferenças, existiam diferenças no passado de modelo que o tempo foi tratando de tornar, né, assim, mais difíceis de identificar. Se olha para o Lula, né, e para o PT, o que é que tem de esquerda na pauta econômica do Lula? A pauta econômica do Lula é a mesma que o Brasil criou com o Fernando Henrique. Se você olhar o que segura a economia do Brasil, né, as estruturas da economia do Brasil, do Fernando Henrique até agora, são mais ou menos as mesmas. Então não há grandes diferenças. Hoje são muito mais simbólicas do que práticas. Olha o Trump. Pronto. A gente está falando aqui do Trump antes do governo. O Trump é tido como de extrema direita pela dita esquerda do mundo, né? Por algumas questões de gênero, de uma outra posição dele. Mas olha para o plano econômico do Trump. O Trump está prometendo fazer comércio exterior defendendo a economia americana, está defendendo subsidiar a energia do povo americano e está defendendo reindustrializar o país.
Tá certo. Eu concordo que para os americanos ele está fazendo tudo certo. E isso é uma pauta de proteção da economia americana, dos americanos. É uma pauta de Estado forte. Então ele colocou aí, ele misturou ainda mais, né, essa massa que ninguém conseguia separar mais do que a esquerda e a direita. Então hoje são muito mais símbolos e partidos do que diferenças concretas. Respondendo à sua pergunta, eu sou oposição ao governo do Elmano. Acho que o ciclo de contribuição do PT ao Brasil, me parece, está se findando. A democracia tem uma beleza. Olha aí para o mundo. Eu estava fazendo uma conta na eleição do Trump. Ronald Reagan, Bush. 3 republicanos. Acabou, veio Clinton, 8 anos. Acabou, veio George Bush, filho. 8 anos os republicanos. Depois veio Obama, 8. Isso vale normalmente para as democracias do mundo todo. Existem ciclos de poder. A democracia, ela, às vezes, vota para uma mudança. Se essa mudança consegue dar resultado para o povo melhor, ela demora mais, mas chega uma hora que o povo cansa ou não consegue mais identificar aquele ciclo como bom para a população e a população muda. A democracia é isso. O PT ganhou aqui 5 eleições no Brasil. 2 com Lula, 2 com a Dilma e eu com Lula agora. Então é um ciclo de 24 anos de poder interditado por 4 do Bolsonaro. Mas foram 24 anos de poder. Se você olhar para o Brasil de hoje, o Brasil teve algumas mudanças de indicadores ali no governo do Lula 2. E tudo isso se perdeu. O tempo tratou de perder. Se você perguntar hoje para a população mais pobre do Brasil, como é que está o bolso dela? Os preços estão todos mais caros, não é só o café que está famoso. Vá para um supermercado, quem ganha um salário e meio, 2, e pergunte a essa família quanto é que está o custo da compra da comida por mês. Isso está acontecendo com o PT no poder. Com o PT no poder. Você olha para a indústria brasileira está enferrujada. São as mesmas máquinas, as mesmas plantas que fecham e abrem, sem nenhum investimento novo na indústria moderna que está acontecendo no mundo afora. Você vai para a violência. O Brasil hoje, depois do México, é a segunda nação em que o narcotráfico... Do mundo, né? Do mundo. Eu não sei, para ser honesto, eu não queria talvez... É verdade. Mas certamente da América Latina hoje, nós somos a segunda nação em que o narcotráfico tem mais poder junto às instituições. Mais influência, poder. Então, assim, a violência dominou o país. Você vai na prestação de serviço de saúde, o SUS cada vez mais frustra o cidadão. Tudo isso está acontecendo no colo do Lula, que é o maior líder do PT, né? Governando o Brasil com 2 anos de governo e vendo agora um verdadeiro furacão acontecendo na economia e na área social, e sem energia, sem ideia nova, sem equipe, sem força popular para apresentar uma saída para o Brasil. Então, por essa razão, eu acho que esse ciclo é um ciclo em decadência no país. E aqui no estado do Ceará, a gente olha o retrato do que foi o estado do Ceará, que o Tasso Gereissati pegou e transformou, e olha o que está acontecendo, a gente está perdendo, escorrendo pelas mãos, conquistas que foram duramente realizadas por esse ciclo do Tasso, do Ciro, e que foi continuado de uma maneira ou de outra, com menor e menor escala, pelo próprio Lúcio Alcântara, pelo Cid. Então, hoje, você olha para o Ceará tem a 3ª população mais pobre do Brasil, Paulo, não é mole. A gente voltou a ocupar a zona de rebaixamento da pobreza, como em 86. Hoje a gente só ganha do Acre e do Maranhão. Nós somos o 3º estado com o maior percentual da população vivendo abaixo da linha da pobreza. 48,7% da população do Ceará vive com uma renda pessoal por mês em torno de R$680. É o 3º mais pobre. Aí você vira essa página, que é assim, depois de um ciclo de industrialização do interior que foi iniciado, de investimento em turismo, de ampliação do aeroporto, né, o Ceará perdeu esse protagonismo econômico para voltar para a zona de rebaixamento da pobreza. Você olha para a economia rural, o que é que está acontecendo hoje no Ceará? Lá atrás, na década de 80 e 90, tinha uma preocupação. Fortaleza
era o local para onde os irmãos do sertão, pela fome e pela dificuldade, migravam, né? Isso é a história das nossas vidas. Não tem aqui um cearense da minha idade que o pai, a mãe e os avós não sejam do interior e que vieram estudar ou buscar uma vida melhor, não tem, né? E é difícil que tenha. E hoje a gente está vendo isso acontecer de novo, Paulo. Hoje a riqueza do Ceará está se concentrando em Fortaleza. Para lhe dar uma ideia, quase 60% dos empregos gerados ano passado, no Ceará inteiro, foram gerados só em Fortaleza, que tem 27% da população. O PIB hoje do Ceará está concentrado aí quase 40% na região em Fortaleza. E começou contigo, né? E acabamos na nossa gestão fazendo com que o PIB aumentasse, melhorasse e virou o maior do Nordeste ainda comigo no meu penúltimo ano de governo. Mas o que eu quero dizer é que isso é bom para Fortaleza. Mas isso é um sinal da pobreza e da desigualdade do Ceará. Qual é o próximo passo? Um novo ciclo de imigração do interior para cá, para buscar uma oportunidade, já que o interior, hoje, as pessoas têm dificuldade de sobreviverem, que não seja por Bolsa Família ou por transferência de renda no interior. Os grandes investimentos públicos, né? As grandes indústrias estão fechando. Paquetá foi embora. A Riachuelo Antiga, o Ararapes fechou aqui. Essas grandes indústrias do Ceará, boa parte foram embora. E quem ficou está ficando com redução de emprego no interior. Então, as saídas para os irmãos e irmãs do interior econômica não tem, né? Você vai para a saúde do estado do Ceará. Fortaleza tem hoje, Paulo, e é um dos maiores problemas da cidade é a saúde. Mas nós temos 10 hospitais. Fortaleza hoje dá conta de ter que dar conta dos irmãos e irmãs daqui e atende, eu lembro quando era prefeito, a região metropolitana, boa parte dela, irmão do interior, vem tratar de câncer aqui, grandes cirurgias aqui. As casas de apoio do interior são a regra ali perto da Santa Casa. O que é isso? O prefeito não tem que resolver o problema da sua população, não tem atendimento do governo do estado na saúde no interior, e ele manda para uma casa de apoio aqui em Fortaleza para ver se vira. Porque aqui se vira, consegue um exame, uma cirurgia e tal. Então, assim, o Ceará tem deteriorado em todas as dimensões. E a última, para não cansar, que talvez tenha sido a maior conquista desse ciclo do Tassi e do Ciro lá atrás, tenha sido organizar o Estado. É o Estado gastar aquilo que ele arrecada ou menos. Deixar de ser devedor demais. Né? E isso envolveu o desgaste. Como é que você organiza a conta do Estado sem desgaste? Né? Mas isso ficou para a história. Hoje o Estado do Ceará, que era o estado mais saneado do Brasil, hoje é o segundo estado mais endividado do Nordeste, só perde para a Bahia. Só para ter uma ideia, no orçamento que o governador aprovou no final do ano na Assembleia, o Estado vai pagar quase 10,5 bilhões desses financiamentos que ele fez nos próximos 3 anos. Nos 2 primeiros anos, olha a contradição. O Estado já estava muito mal das pernas quando o Elmano entrou. O que é que você faz quando você está com uma empresa com despesa alta? Você corta a despesa, né? Você vai organizar, dar eficiência, organizar a casa. Infelizmente demite, né? E você tem que ter algo que você possa pagar. Aí o governador vai lá, cria 17 novas secretarias, Paulo, com o Estado já quebrado. Aí, porque assim, qual é a conta? A conta é, organiza a casa, né, e depois você começa a pensar. Aí ele gastou logo com pessoal, com política, com conchava, 17 secretarias no começo. A dívida aumentou, vamos pagar essa dívida como? Aumenta imposto. Aumentou o ICMS no segundo ano. E contrata empréstimo. 14 empréstimos em 2 anos. Boa parte está trocando dívida nova com dívida velha. Como é que é isso? Quem deve sabe. Quem já deveu sabe. Quando você está tendo que pagar a parcela, acabou a carência. Começou a pagar a parcela e você não tem mais dinheiro para a parcela, aí o que é que você faz? Deixa eu pegar um outro empréstimo para eu pagar, para poder me dar uma nova carência. E aí é isso que você está fazendo agora. Ele está ganhando tempo de carência, empurrando os empréstimos para frente e endividando mais o Estado. Essa conta não é do governo, é do povo do Ceará. Porque esse dinheiro daqui a alguns anos vai faltar para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, assim, tem uma tempestade perfeita acontecendo nesse momento no Ceará, e é por isso que eu acho que a voz da oposição
é necessária, porque assim, o povo precisa conhecer os problemas. E obviamente que na hora de uma eleição, que é a cada 4 anos, 2 anos, dependendo, 4 anos, o povo faz a escolha que ele quer, mas ele tem o direito de ser informado. E o nosso papel tem sido esse na oposição, dizer o que está errado, apontar com, assim, sem ódio, sem raiva pessoal, dizer como é que está o estado do Ceará e esperar que o governo reaja. Boa parte das minhas críticas eu embaixo dou uma ideia. E ainda digo, reaja, governador. Porque assim, tem tempo para reagir. Sabe? Mas, enfim, eu não consigo enxergar, que isso é um juízo de valor próprio, enxergar paixão, tesão, equipe, competência, coragem nessa turma para poder mudar o que está aí. Eu acho que é como se tivessem se conformado e virou muito mais um projeto de poder e de eleição do que um projeto de Estado para defender o Ceará e os cearenses. Essa, infelizmente, é a minha análise da situação do ciclo de poder recente do PT aqui no Ceará. A gente estava conversando, quem estava falando, Olha aí, grande cearense, devemos muito a ele. Ivan Júnior. Ele e a família toda. Eu fiquei com medo quando você falou da migração das grandes empresas, porque o nosso grupo M. Dias Branco, nosso grupo, parece que eu estou até sócio, vai abastecer agora o Walmart americano, né? Eu vi essa matéria. Quando eu vi isso aqui, eu digo, minha Nossa Senhora, será que vão também levar a nossa indústria lá para os Estados Unidos ou algum país mais próximo e abandonar o nosso estado do Ceará? Isso é preocupante, né, Roberto? Paulo, você falou uma coisa importantíssima. Tem um preconceito dessa dita esquerda brasileira. Quando eu fui eleito prefeito, eu tinha sucedido a Luiziane, né? Aí, primeiro ano era uma a cidade acabada, arrasada, não foi? Tu lembra disso? Muito, muito difícil. Uma situação de abandono mesmo. De abandono. As avenidas, tudo, praças, colégios, escolas, buraco, tudo. sujeira, tudo tinha direito. Disse, deram Fortaleza. E educação e saúde entregue para politicagem também, não era? O Ciro Gomes era um cabaré a céu aberto. Falou essa. Os dois, né? Mas nesse caso aí, Paulo, você tocou num ponto que tem tudo a ver com esse modelo do PT de governar, né? Quando eu entrei com o apoio de muitos empresários, disse assim, rapaz, era como se setor privado e iniciativa pública tivessem que brigar. Na cabeça desse povo é isso. Qual é o local do mundo em que a prosperidade e a oportunidade para as pessoas mais pobres não vem do emprego? O Estado, o poder público tem que valorizar o empresariado, tem que tratar com respeito, a gentileza, a atenção, o empresariado sério, responsável, comprometido, pagador de imposto, porque é ele que gera riqueza, não é o Estado que gera riqueza. O Estado ele é só um mediador. Ele é um mediador, é um planejador, ele é um coordenador. Mas quem paga os impostos e geram as riquezas, inclusive para o Estado, empregos, e que geram os empregos para a população, é a iniciativa privada. E a cabeça dessa turma não é de criar um Estado que valorize o empreendedor, que converse com o empreendedor, que dê espaço. Porque assim, olha, o cara que vai montar, por exemplo, uma loja de varejo, ele faz uma pesquisa de mercado, ele não é daqui. Então, se ele enxergar que Fortaleza ou, sei lá, em Salvador são praças com o mesmo potencial de retorno financeiro, ele vai para onde ele entender que há o melhor ambiente de negócios. Isso quer dizer estabilidade, segurança, regras claras, estímulo ao empreendedor. Por que ele vai para um canto que ele vai ser maltratado, por exemplo? Então, eu, como fui prefeito de Fortaleza, a nossa regra era, vamos tornar Fortaleza um ambiente favorável, positivo, para que empreendedores locais de qualquer outro estado olhem para a gente, eu recebo pessoalmente, vamos tratar de desburocratizar os processos, agilizar as respostas, dar seriedade e estabilidade de regras para que o empreendedor não precise pedir favor a ninguém para empreender aqui, muito pelo contrário, que ele veja que tem uma regra que recebe ele bem, que trata com respeito e com respostas rápidas. É tudo o que não acontece no Ceará nesse momento.
né? O Estado, esse modelo petista de governar, ele não é afeto ao empreendedor. Tá aí o governador não está reclamando que não tem proposta, eu vou dar uma que eu propus, porque o problema é o seguinte, o cara é eleito, eu ouvi outro falando, o cara é eleito, né? O cara foi eleito para governar, está no segundo ano, começando o terceiro ano, metade do governo já foi, mas tem mais 2, tem 30 e tantos secretários, gente para pensar em tudo, né? O povo deu a ele uma estrutura caríssima, que esse Estado é caríssimo de assessoria para ele. Depois de 2 anos, ele não conseguiu fazer absolutamente nada. A gente está fazendo uma crítica que a democracia precisa. Ele ainda quer que a oposição é que proponha. Daqui a pouco vai querer que a gente governe por ele, né? Daqui a pouco, mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, Paulo. Mas isso aqui é assombroso, né? Você perdeu uma indústria. Não, a gente tem que tratar esses grandes empresários, principalmente os conterrâneos, com toda a atenção e respeito. Até porque o Ceará, Paulo, deve, não é só o futuro, não. A dívida que nós temos, né, com empreendedores como o Ivens, como os Queiroz, a família Queiroz, né? Macedo. Como Macedo, como o Gereissati, né? Como tem um conjunto de empreendedores aqui e Deus tantos outros, né? Os Maquerói, eu não quero ser injusto, mas tem tantos empreendedores que apostaram no Ceará, que viraram nomes nacionais, né? A educação aqui do estado do Ceará, a saúde, então assim, o setor de saúde e educação. Então essa turma toda precisa ser muito valorizada, porque as marcas do Ceará não são marcas só públicas. As marcas do Ceará e fora são marcas dessas empresas, né? E assim, não haverá progresso, oportunidade de emprego, desenvolvimento sem a presença desses empresários que amam esse estado, vivem aqui, boa parte deles, né? Que amam esse Ceará, sem que a gente valorize essa iniciativa privada. Mas voltando à questão do governo, né? Eu tinha dado ideia na minha campanha, que era o seguinte: olha, existe uma fila lá na Secretaria de Urbanismo, de Meio Ambiente aqui do estado, da SEMASSE. Licenciamento é uma questão, a gente não pode modificar ou flexibilizar a lei ambiental. A lei ambiental é para ser cumprida, né? Mas a gente não precisa sentar em cima dos processos e demorar 2, 3 anos para ter uma licença, 4 anos para ter uma licença. A burocracia do Estado, a lentidão do Estado, ela é um entrave para que o empreendedor escolha o Ceará como investidor. Então, você deu celeridade. A gente criou uma pauta completamente nova que foi inclusive copiada. Copiada não. Eles vieram aqui à frente nacional dos prefeitos para poder apresentar para outras capitais e ganhou prêmios nacionais, né? Mas o que é que eu propus aqui? Os projetos que são estruturantes, estratégicos para o Ceará, todos eles, de indústria, de turismo, de energia e tal, eles não podem pegar a mesma fila de um pequeno empreendimento que vai gerar 20 empregos aqui em Fortaleza ou no Aracati. Então é preciso que o gabinete do governador tivesse lá não precisa nem criar cargo, um tratamento especial, inclusive de prazo, de andamento, de agilidade, aos projetos que são estratégicos ao desenvolvimento do Ceará. Esse pessoal tem que ter lá um acolhimento dentro do governo, tem que ser recebido pelo governador, tem que ter um tratamento de prazo, de fluxo de processos mais rápido, para daqui a pouco um cara vir para cá, como aconteceu com a gente, e sair espalhando. Os nossos maiores marqueteiros eram os empreendedores que vinham para cá investir e depois diziam, rapaz, lá as coisas funcionam, as coisas andam, o cara é bem tratado. É esse tipo de ambiente, esse tipo de fama que o Ceará tem que criar. E não as famas que, infelizmente, nós estamos criando com esse ciclo petista de atraso, declínio, que o Ceará tem visto aqui. Então, por essa razão, respondendo essa longa resposta, sim, sou oposição e vejo cada vez mais necessária uma oposição crítica, como a nossa, sem ódio pessoal de ninguém, sem raiva. Aqui não tem gabinete de ódio, não. Pois é, eu respeito, inclusive, pessoalmente o governador. Tive um certo convívio com ele, disputei uma eleição com ele, tá certo? Eu tive uma relação sempre muito cordial, pessoal, com ele. Não é sobre minha relação pessoal, não é sobre a cordialidade dele, é sobre o Ceará. A gente está, assim, o governador não tem liderado o Ceará. Eu até comentei da entrevista dele de ontem, em alguns trechos,
ele parecia um comentarista político. E não um governador do estado. Líder é para ter coragem, garra, de brigar não com o outro, não de querer desqualificar a crítica da oposição, mas de brigar pela ideia, pelo projeto. Aí, o Lula é presidente, o Camilo é ministro, prometeram o Ceará 3 vezes mais forte. O papel dele é estar cobrando do Lula agora. Está cheio de obra parada aqui no Ceará, virou um paraíso de obra parada, Paulo. Cadê o anel viário? Cadê o aquário? Cadê o metrô? Cadê o cinturão das águas? Tem centenas de obras conveniadas com o município cearense, de escolas, creches, postos, estradas, ruas paradas. Vem cá, prometer ao povo, quando prometeram 3 vezes mais forte, que era uma peça de campanha muito poderosa, porque ela dava a entender o que para o povo? 3 vezes mais forte. Esse governador, apesar de eu não conhecer ele tão bem, não vai faltar a ele prestígio, dinheiro e força para ele resolver tudo. Prestígio e força é para ele ter, mas ele não está resolvendo tudo. Líder não é para babar outro líder. Quando você vira governador do Ceará, você tem um patrão, é o povo. É até para brigar, cobrar com quem é seu aliado se o Ceará estiver sendo penalizado. E está sendo penalizado. O PT, o projeto de poder do PT para 2026 não pode ser maior do que a tarefa do governador de unir o cearense e proteger o Ceará, que está em decadência. Eu consigo listar aqui 10 obras importantes que estão paradas ou em andamento há 15, 18 anos no Ceará e não tem dinheiro nem força para resolver. Violência, para encerrar esse capítulo aqui do governo. Eu fiquei impressionado com um comentário de ontem do governador na entrevista, sabe? Quando o Camilo era governador, o que é que ele dizia? Olha, eu estou fazendo o que eu posso, mas o governo federal não é aliado a mim, o tráfico de droga é um crime nacional e tem que controlar as fronteiras, porque o narcotráfico não é o governo que combate, é o governo federal. E agora, José? Agora o PT é o governo federal. O PT é governo estadual. Prometeram que essa aliança ia resolver tudo. E o Ceará aumentou o número de assassinatos, virou o segundo estado mais violento do Brasil, o segundo em número de chacinas do Nordeste, com todo mundo do mesmo lado. Então, assim, o povo não é bobo, sabe? Tem um papo do projeto de poder e tem o papo de quem lidera o Ceará, assim, independente do partido, independente da ideologia, o grande partido é o Ceará e os cearenses. E está faltando isso ao governador. O povo não se sente protegido, não se sente liderado, sabe? Falta uma iniciativa de o que é que esse prestígio todo do PT lá em Brasília trouxe aqui para o Ceará nesses 2 anos. Trouxe um paraíso de obra parada e o Ceará quebrado. E um bocado de promessa de boca e de papel. Protocolo de tensão virou piada, eles mudaram até o nome. Porque assina 1, 2, 10, 20, 30, 40 e nada sai do papel, né? Então, assim, eu estou falando isso pensando muito menos em eleição e muito mais em solução, né? Em provocar o governador a sair de uma caixinha, porque parece assim, é como se ele agisse como governador, como militante do PT, né? Deixa eu lembrar uma coisa. O Tássio Ciro... Essa apatia, Roberto, essa apatia que a gente sente, não é? Não é falta de administração, não. Não tenha dúvida. Você tem que saber administrar. Você, quando assumiu Fortaleza, que administrou a cidade totalmente em ruínas, né? A gente acreditou, voltou novamente você para, né? Para a reeleição, porque você estava administrando a cidade, estava completamente em ruínas. Você fez coisas em Fortaleza que nenhum prefeito jamais pensou em fazer. Tá entendendo? Não falta isso, não. Um senso administrativo, assim, um senso de administrador. Não tem, Paulo. Isso é tão verdade que é só olhar para as contas do governo do Estado. O que é que todo bom administrador tem de característica? De um lado, tomar conta do dinheiro, né? O que é que uma boa dona de casa faz? Né? Tomar conta do orçamento da família, para não faltar comida, né? O cuidar dos meninos e tal, preparar o futuro. E tem que ter do outro lado uma ambição. Um bom empreendedor, ele tem o quê? Ele é um ótimo gerente das contas públicas,
mas ele é um cara que tem ideia, que tem O cara não projeto não foi futuro. no começo? Não tenha dúvida. Exatamente isso. O que é que falta a esse governo? As duas coisas. Falta. O Estado está quebrado. Eu repito, quebrado. Pode o secretário da Fazenda usar o economês que ele quiser utilizar, para o povo não entender nada, mas o orçamento, a curva de endividamento do Estado, o Estado está quebrado, não tem dinheiro. O dinheiro que vai ter, que está prometendo para os prefeitos novos, é dinheiro de endividamento novo. Isso é uma bola de neve. Uma bola de neve. E 14 em 2 anos, 14 em 2 anos, 8 deles para pagar a dívida antiga. Então, assim, as contas estão mal. E qual é o projeto do Ceará? Assim, se você perguntar, mano, qual é o projeto de futuro do Ceará? Pergunte a ele e a todos os outros. Agora, o Ceará tem jeito? Tem jeito, claro que tem jeito. E o problema do Ceará agora, o Elmano deu um caminho ao hidrogênio verde, certo? Isso está na boca de todo mundo do governo. Por quê? Porque tem que ter uma resposta. Hoje, o mundo inteiro, tá? O maior protocolo de tensão é da Forskill. O cara deu entrevista essa semana dizendo que energia tem que ter viabilidade econômica. E do jeito que está hoje, não tem viabilidade para produzir hidrogênio verde econômica no Brasil. Então, isso quer dizer que a gente não vai se preocupar com energia alternativa? Claro, isso é um pedaço da economia. E de super futuro, a entrada do Trump, por exemplo, agora, dizendo que vai voltar a explorar petróleo e gás, isso, mexe inclusive com, se o prazo já estava muito longo da gente ver a primeira molécula de hidrogênio verde aqui no Ceará, vai ficar mais longa ainda. Isso não vai salvar o nosso povo. Isso é importante, é uma pauta para ser tratada. Mas quando todo mundo só responde isso, é porque falta outra resposta. O Ceará precisa olhar para as nossas vocações. Eu vou voltar ao primeiro. Eu falei aqui em ser um Estado empreendedor. Estado empreendedor em 2 sentidos. Para ser empreendedor ele mesmo, ele tem que ter estabilidade fiscal, contas públicas em dia e fazer investimentos públicos que tenham começo, meio e fim. O que é isso? Quando faz uma obra, eu, graças a Deus, todas as obras, todas que eu comecei, estão entregues. Todas. Se você quer fazer uma obra cara demais, que o seu orçamento não dá, não comece. Moacir Maia estava falando justamente antes de você chegar sobre isso. Tem que ter projeto, né? Tem que ter o projeto e tem que ter o dinheiro para fazer e para manter. Então o Estado do Ceará está cheio, é um paraíso de obras faraônicas paradas e sem viabilidade. Então ser empreendedor porque é isso. Não houve um trabalho de planejamento de equipe. Então, ser empreendedor, de um lado, é isso. É você ter organização fiscal e fazer cálculo do que você vai fazer com começo, meio e fim. Mas ser empreendedor, do outro lado, é você caminhar de mãos dadas com a iniciativa privada, sabe? É você entender que as regras têm que ser simplificadas, os tributos têm que ser simplificados, tem que ter um ambiente de negócios de estabilidade e segurança para o investidor, de regras claras. O somatório disso cria um ambiente no estado do Ceará favorável para que as riquezas cresçam. E é papel do Estado depois redistribuí-las. Não tem jeito. Transformar essa riqueza em arrecadação, em educação, em escola, em creche, em atendimento, em oportunidade para a juventude. Mas primeiro tem que ter um ciclo de prosperidade. É isso que está acontecendo no Ceará. E, dito isso, qual é o segundo passo? Não precisa a gente criar vocação nova, não. Nós temos um agro, um grande potencial. Ninguém imaginava que o Ceará, de terra árida e chuva irregular, pudesse ter algumas áreas que são paraísos hoje produtivos, pequenos, sem apoio, com instabilidade hídrica ainda. Mas se o Estado levar isso a sério e caminhar de mãos dadas, tem muita gente séria, bem intencionada, grande de fora do Ceará, inclusive, e daqui, empreendendo e tendo fama nacional no agro cearense. Vamos transformar isso em oportunidade de dinheiro para o pequeno e médio produtor, trabalhar em consórcio, sabe, aumentar essas áreas. O Estado, o papel é garantir estabilidade hídrica, sabe, é incluir os pequenos e médios produtores, os arranjos produtivos com grande, é fazer uma estrada para escoar o leite. Qual é o papel do Estado para poder incentivar esse empreendedor? Outra, um novo ciclo de industrialização para o interior.
Eu vou repetir, as nossas indústrias têm as mesmas plantas de 30 anos atrás. Estão ficando obsoletas, sem produtividade, cada vez menos empregando gente. Estão encolhendo, hein? Estão encolhendo. Pronto, exato, estão encolhendo. E esse emprego da indústria no interior, vamos lá, eu vi isso na minha campanha. O emprego da indústria de Itapajé, por exemplo, ele é diferenciado. Por quê? Porque o cara tem estabilidade, tem um salário mais alto e tem as seguranças do trabalho, do direito do trabalho. Então, a presença de um emprego da indústria do Itapajé muda o comércio local. Por que Itapajé, Roberto? Porque eu vi essa história lá. Eu vi um dia um pessoal saindo da indústria e o ex-prefeito me contou, rapaz, isso aqui foi eu que consegui uma época lá atrás. Eu tenho audiência lá Ciro e Contácio. Você tem lá? Tenho. E eu vi essa história lá. Olha, esse emprego da indústria é quem segura o comércio local. Porque esse cara tem um salário bom todo mês e ele vai consumir e comprar no comércio local. O dinheiro circula dentro da própria cidade. Exatamente. O turismo. Eu peguei um avião outro dia, cheio de europeu, do meu lado, indo, voltando, vindo aqui para o Ciclo dos Ventos. Tá? Você não vê o envolvimento do governador, do governo. O estado do Ceará está virando meio por acaso. Pela natureza e pelos investidores privados, um destino desse turismo dos ventos, de kitesurf, windsurf. Você imagina o governador botar debaixo do braço esse projeto, conversar com todos os operadores turísticos internacionais, baratear o preço, fazer pacote para essa turma. Sabe assim, tem que ter mexer com as vocações que a gente tem, mas ter um envolvimento direto em profissionalizar essas coisas. É verdade. Sabe? E em, como eu disse, caminhar o Estado e a iniciativa privada de mãos dadas. Segurança. Mas todo mundo fala mal da segurança e o que é que foi feito de novo nesses 10 últimos anos, a não ser contratar policial e viatura? O coronel disse que é enxugar gelo, né? Porque você bota o bandido da cadeia, o dinheiro tá solto. Eu não estou dizendo que não é importante policial da viatura para não ser... É só que o mais do mesmo dessa fórmula está produzindo mais poder das facções no Ceará. Será que não entenderam que não é por aí? Que você precisa chamar uma consultoria internacional? O que é que eu fiz na mobilidade urbana? Mas a oposição tem proposta para isso. É isso que eu estou falando. O que é que eu fiz? Quando a gente não tem gente ou ideia, depois vou ter que... A oposição tem que governar pelo governador, né? Não. Mas eu vou dar uma ideia. Quando o que é que eu fiz na mobilidade urbana? Eu cheguei, vi um caos, um trânsito da cidade. Foi. Fiz uma primeira reunião com a minha equipe e vi que a própria equipe do trânsito dizia, olha, eu senti que não tinha projeto e tinha carência de gente, carência de ideia. Pessoal, vocês topam a gente contratar uma consultoria internacional para nos ajudar a gente, a nossa equipe, a ter mais conhecimento, mais ideia e a gente começar a produzir coisas fora da caixa, fora do que é o dia a dia, o café com leite. Vamos, trouxemos gente da Rússia, de Israel, de São Paulo, dos Estados Unidos, de todo canto para cá. Especialistas em mobilidade urbana. E aí contratamos uma equipe de mestres e doutores jovens nessa área e construímos um plano de mobilidade urbana que virou reconhecido no Brasil inteiro. Isso. E até fora daqui. Né? Por quê? Porque não cruzamos os braços e não resolvemos fazer mais do mesmo. Então, uma hora dessa, o governador, por que não vai visitar Goiás? Tem que chamar gente competente. É porque o Caiado é de direita, é pré-candidato a presidente. Vai lá, vai aprender lá o que está acontecendo lá que não está acontecendo aqui. Vai chamar, sabe, uma experiência internacional para cá, coloca um time de bons, grandes policiais, estratégicos, que às vezes está faltando apoio para trabalhar, para misturar a ideia inovadora com a realidade do chão de fábrica, da rua do Ceará, para juntar, porque também tem uma coisa que às vezes a ideia é muito moderna, né, e tem que ser adaptada à nossa realidade local. Mas só tem que sair da zona de conforto e trazer para cá o que há de novo, moderno, e ter humildade. Roberto, eu vi essa matéria essa semana. Estão falando novamente de trazer refinaria para cá para o Ceará, né? Essa ladainha já é antiga. Eu vi uma matéria que o Brasil produz, aliás, exporta 36% do seu petróleo cru para os Estados Unidos. Tem cabimento isso? Sei não, sabe por quê, Paulo? Porque depois a gente compra mais caro. Aí depois a gente vende... Refina lá e a gente compra o produto refinado muito mais caro, podendo a gente estar produzindo esse refino, gerando emprego,
Né? E ela Claro. está exportando também, né? E, inclusive, exportando. Claro, isso envolve investimento da Petrobras. Isso é um absurdo. Isso né? envolveria o envolvimento da Petrobras em dominar a tecnologia, né, em fazer investimentos nessa área. E, assim, essa riqueza nós temos. E está no subterrâneo aquático do Brasil. Né? E nós estamos perdendo aí uma geração de oportunidades. Se você calcular o prejuízo que o Brasil tem tido, e o brasileiro com isso, né, em estar vendendo o petróleo in natura e Para trazendo os depois o Estados produto Unidos, ó. manufaturado. Pois é, você tem toda a razão. Roberto, Santa Quitéria aqui, né? Urânio. Tem fósforo. Aqui não funciona, não. rapaz, não E funciona. hoje, até mais importante do que o urânio, sabe, assim, em termos de curto prazo, Paulo, é o fosfato. Sabe por quê? Nós temos aqui. Temos lá na mina de Tataia. Tá aí, um bom exemplo, a mina de Tataia. Quantos anos aí vai e volta, tem um novo papo, vai sair, não vai sair. Aí tem uns eleitores do governador lá que são contra a mina, que é do mesmo partido dele, aí faz um movimento, ele volta atrás e não sei o quê. E até agora tá lá uma riqueza que pode ser explorada, que pode gerar a base de uma indústria de cimento, né, a partir do fosfato, de uma série de indústrias. O fosfato pode ser matéria-prima. Né, e está lá, parada, né, e O Estado o Ceará é rico. perdendo a oportunidade. Está ficando pobre cada vez mais, Paulo. Infelizmente, o Ceará está ficando pobre. O povo e o Estado. Né, graças O povo não, sabe votar, o infelizmente. povo é enganado. Não, o povo sabe votar. Agora, é isso aí. O povo, infelizmente, é muito enganado. 3 vezes mais forte, talvez seja a última enganação, né, poderosa no marketing, mas desastrosa na entrega. Pois é, agora também isso tem uma conta, sabe? O povo, A conta chega. o povo coletivamente é a maior sabedoria que existe. Né? As pessoas pensando juntas. Do mesmo jeito que o povo dá o crédito, e ele também percebe quando ele está sendo enganado. Agora está o PT com tudo. O PT tem a Prefeitura de Fortaleza, o governo do Estado, o governo federal. Então, todos os poderes. Então, se não entregarem uma vida melhor para o povo, então, ao mesmo jeito que o povo foi generoso, não adianta narrativa, não adianta futrica de nota plantada, não adianta atacar a oposição, não adianta querer distrair a atenção com fofoca. O povo sente na pele quando o governo entrega e quando não entrega. A mão E que afaga é a mesma que apedreja. Exatamente. Então o governo vai avaliar no momento certo se esse alinhamento total com o PT melhorou ou piorou a vida das famílias do Ceará. Rapaz, tu tá falando, eu fui mencionar pro supermercado. Pinheiro, nosso amigo Honório Pinheiro. Aham. Bolso Pinheiro, um abraço para os dois. Gente muito boa. E Lá eu do tô pra comer Solonópolis. uma picanha, rapaz, eu digo assim, sabe dá comigo, porque não, o supermercado Pinheiro aqui não tem Salles. Olha, foi ontem? Foi na quarta-feira, né? Foi quarta-feira. Aí, rapaz, aí eu comprei lá uma Panceta. panceta, sabe o que é? Sei, do porco. É, barriga de porco. Eu Muito gosto bom. pra tirar Costa. gosto, né? Dia de sexta-feira eu gosto de tomar um negocinho, tirando o gosto agora com panceta. Ainda bem que isso é sexta. Era R$ 9,90, rapaz, tá R$ 29,90, pois bem. Aí eu peguei e tirei uma picanha. Meu irmão, tá essa picanha aqui. 1 quilozinho de picanha, bichinha bicudinha assim, eu digo... Aqui no Pinheiro. Aí, depois que eu saí da rádio, botei a picanha aqui, eu digo... me dê 2 quilos de costela também de porco. Costelinha. Aí o cara ajeitou lá e tal, e a picanha já aqui em cima. Aí eu digo assim, ele arrumou tudo, disse... E aí, Paulinho, tu vai levar... Foi fatinho logo, só ficando, vai. Peraí. Vai levar picanha pra fatiar? Deixa eu olhar, peraí, deixa eu ver o preço aqui. Aí tinha R$ 120 um negocinho desse tamanho. Eu digo, rapaz, isso aqui não dá pra mim, não. Uma picanha desse tamanho vai por R$ 120. Eu digo, mas rapaz, houve tanta propaganda, foi da Pois picanha. é, picanha e cerveja, né? Uma Hoje farofinha. até o café tá difícil. Imagina a picanha, infelizmente. R$ 15 um pacotinho de café de 250 gramas. Pai, onde é que nós chegamos? O que foi que houve, Alberto Claro? Pelo amor de Deus. Perderam a mão, perderam o amor. Assim, eu até estava outro dia dizendo assim, se um governante, e eu fui governante de uma cidade desigual, grande, assim, cada governo com as suas Maltratada. dificuldades, difícil, uma transição difícil, quando você entra, né, se você não tiver todo o tesão, sabe, toda a Tem que ter. vontade de mudar, de realizar, todo o desejo, a força e a independência no sentido de dizer ninguém é mais importante, ninguém, nenhum partido, nenhuma pessoa, nenhuma força, nenhum interesse, e todos têm que ser ouvidos, mas nenhum é mais importante
do que a minha decisão, a decisão do governante de ajeitar a cidade, de proteger a cidade. Eu acho que está E faltando... o povo percebe quando o governante está querendo fazer, trabalhar. Percebe. E é isso que o povo está percebendo no Lula. O povo, quando ele elegeu o Lula por quê? Eu acho. Se você pegar o ciclo do Brasil último, o melhor momento da economia foi no Lula 2, de fartura, de preço, do poder da carteira, do dinheiro. Mas ele pegou no embalo do Fernando Henrique. Pegou a estabilidade, pegou um ciclo de venda das commodities alto, pegou tudo, mas tem um mérito ali e tem, eu gosto de ser justo, aquele momento foi o melhor momento para o povo, de poder de consumo do dinheiro do brasileiro. Depois, o Brasil vem na decadência, com a Dilma, né, com o Temer, com o Bolsonaro também não melhorou, ficou mais ou menos economicamente ali a mesma coisa, né? E aí o povo voltou e disse, não, vou votar pro Lula, porque a minha melhor memória é aquela. O que aconteceu? A vida do povo está pior do que estava 2 anos atrás. Então, na prática, esquece partido, esquece ideologia, esquece quem é do lado e quem é do outro, quem é direita e quem é esquerda. O que acontece é que a vida de quem não tem partido, de quem só amanhece cedo para trabalhar, ou que está atrás de emprego, a vida da nossa gente piorou em relação a 2 anos atrás. E não consegue enxergar nele mais a força, o tesão, a vontade, sabe, a indignação que o governante tem que ter, a coragem, a garra para mudar esse cenário. Então, eu acho que boa parte dos... Isso é a política, né? Assim, a gente fala que a política tem força para construir e tem força para destruir. Né? E esse ciclo, poder demais na mão dos mesmos muito tempo, dá nisso, dá conformismo, sabe, concede demais, concilia demais, o poder e a eleição ficam muito mais importantes do que a vida das pessoas. Né? Às vezes eu comento que o grande homem para este país tem aqui do Ceará, chama-se Ciro Gomes. Grande. Mas o Ciro corre um risco grande toda a vida, porque quando ele se pronuncia, quando ele diz eu vou, aparece logo aquela turma da destruição, né? Para desmobilizar o cara, né? É porque é independente, né? Porque é um cara independente. Mas olha, assim, não por acaso, você vê como a coerência na vida, a luta... Quando eu falo isso, mete o pau em mim. A luta tem retorno, né? Vale a pena lutar pelo que acredita, ter coerência e ter coragem. Olha a última pesquisa aí, o respeito da população brasileira ao Ciro. Mesmo estando imprensado aí entre uma força e outra, saiu muito bem, saiu tirando o Lula e o Bolsonaro, com o Lula e o Bolsonaro é o terceiro, tirando os dois, ele lidera a pesquisa, está ali em primeiro, segundo e muitos cenários. Vai já começar a desconstruí-lo. Mas assim, independente dele mesmo não ser pré-candidato a nada, isso é um sinal de respeito a essa trajetória dele, de independência, de coragem, de palavra firme, sabe? E é muito bom ver isso. Uma vez ainda mais no cearense. Para finalizar o nosso bate-papo, né? Acho que como você tem outros compromissos. A minha mãe era funcionária pública, era zeladora, depois ela passou a ser merendeira, do Colégio Municipal Mariano Martins no Henrique Jorge. Sei mais, frente à praça. Tem bem na esquina da praça, né? E a mamãe dizia para mim, o Ciro era governador na época. Ela disse, meu filho, eu nunca vi um governador tão bom para o funcionário público que nesse rapaz, esse Ciro Gomes. E foi aí que nós fizemos amizade na campanha, né? Como eu fiz com você, da campanha política, né? Para prefeito de Fortaleza. 88. Isso. E nós ganhamos aquela campanha, né? Depois fomos para governador, com 2 anos já na prefeitura, ele foi para o governo do estado. Com 2 anos de governo do estado, foi para o Ministério da Fazenda. Fenômeno, né? Um fenômeno, bicho. Agora com o cara que tem a ideia de tirar o Brasil desse buraco todo, quando ele se pronuncia, aí vem o pessoal para desconstruí-lo, uma besteira ou outra ali inserida no que ele diz, né? Mas, Paulo, sabe o que eu aprendi? Quando não tem resposta, por exemplo, essa coisa do governo e os assessores do governo estão atacando agora a oposição, isso para mim é um sinal. É um sinal de desespero, porque eles, se eles tivessem o que mostrar, faz sentido. Eu nem respondia. Ou se tivesse o que fazer, estão atacando a oposição muito cedo. Vem cá, que espécie de democracia ou de democrata é esse? Porque assim, tem uns petistas aí que... Mas a mídia militante provoca, sabia? Provoca, muitos provocam. Mas tem uns petistas aí que a democracia é só quando é para ele, né? Aí assim, quer dizer que no estado do Ceará, dominado por um mesmo partido,
A oposição não tem nem possibilidade de dar sua opinião, de criticar, né? Não tem nem espaço para isso, vão querer desqualificar ou abafar essa voz. Que espécie de democracia é essa? Né? Democracia é um espaço em que as opiniões são livres, que as pessoas dizem o que querem. É isso aí, é o voz do povo, é o espaço do povo de decisão. Democracia, o que é, professor? Democracia. E no caso aí, os espaços populares de oposição, a gente tem que, até para cobrar governo, eu fui governante, só serve cobrar pelo povo. E abrir os olhos também para muita coisa. É isso aí. Obrigado, Paulo. Beleza. Obrigado, Sadar. Samir, obrigado. É bom demais conversar com esse cara, meu Deus do céu. Obrigado a você, Paulo. Roberto Cláudio. Deve estar me esperando.